Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Júnior, essa é minha esposa Michele. Nós somos da IBVN Church e a gente está vindo para poder convidar vocês a apresentar um projeto da igreja para esse ano de 2023, que é a leitura completa da Bíblia para esse ano de 23. E está compartilhando o que nós lemos para essa semana, que seria do capítulo 22 de Gênesis até o 42. Que foi o que Deus ministrou no nosso coração e a gente queria compartilhar com vocês. Nós não somos teólogos, mas a gente está vindo para poder compartilhar o que Deus trouxe no nosso coração e para o entendimento de todos, né? E a gente vai estar lendo para vocês e compartilhando essa palavra. Amém. Vamos orar antes, amém. Senhor, nesse momento nós queremos agradecer pela oportunidade, Senhor, de te conhecer um pouco mais. E a tua palavra fala que é através, ó Deus, de conhecer ao Senhor que a nossa fé é aumentada. Deus, que o Senhor possa estar tomando as nossas vidas e de cada irmão, Senhor, que vai assistir esse vídeo, que a gente possa perseverar em conhecer o Senhor. Que esse seja um ano, Senhor, onde as famílias vão estar mais voltadas ao Senhor, que a gente possa passar mais tempo, Pai, debruçado na Tua palavra e que o Senhor venha acrescentando-nos a fé e o amor por esta palavra, Deus. Que quando encerrar o ano de 2023, Senhor, nós possamos sair daqui com mais de Ti nas nossas vidas, nas nossas casas, que possamos ser transformados, ó Deus. Espírito Santo, obrigado pela palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração e que o Senhor faça isso em cada lar, ó Pai, que estiver comprometido com a Tua palavra neste ano, Senhor. É o que eu te peço, que o Senhor possa estar tomando as nossas vidas nesta hora, Senhor. Toma os nossos lábios, Senhor, para que nós possamos ser bênção para os nossos irmãos também. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, no capítulo de Gênesis 22, já começa falando sobre o sacrifício, né? Quando Deus pede a Abraão que entregue a Isaac como oferta. E a gente sabe que ele assim o fez, e que chamou a atenção para a gente foi no versículo 12. A gente vai ler alguns versículos para que a gente possa facilitar a nossa vida, né, Ju, de expressar para vocês o que passou, o que o Senhor ministrou a nós. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. No 16, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que de veras te abençoarei e grandiosissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Pastor Júnior sempre fala isso com a gente, que Deus não pede a gente algo grande que não nos dê algo ainda maior, né? E a gente vê o Senhor fazendo isso aqui com Abraão. Pediu a ele um único filho. Na verdade, ele tinha Ismael, mas o filho da promessa era Isaac. E assim que ele entrega o filho, o Senhor fala que multiplicaria, né? Então faz ali a promessa a ele de multiplicar a descendência dele. E o que achei muito interessante também é quando ele fala: porquanto agora sei que me temes. Porque lá atrás, quando o Senhor falou que daria a ele uma herança, e ele ouviu a Sara, né? Quando Sara fala com ele que, olha, vai e toma Agar, minha serva, e tenha com ela um filho. Assim ele fez, e ele colheu frutos dessa escolha que ele fez, porque ele não esperou o Senhor, ou seja, ele não teve temor também. E aqui o Senhor diz que ele temeu. Depois disso, nós separamos em Gênesis 24, 6, 9. Você lê, amor? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho, o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser servir-te, serás livre desde meu juramento, somente não faças lá tornar meu filho. Nessa parte a gente achou muito linda, porque Abraão já era velho de idade, né? Então ele queria trazer que Isaac tivesse uma esposa. E foi tão lindo que ele enfatizou aqui justamente isso, que o servo dele, Eliezer, fosse até o povo dele para buscar uma esposa, né, para o filho. E uma das coisas que ele requereu ele queria a esposa do filho que fosse do povo dele, que não fosse ele das Cananéias,
mas que o filho dele então voltasse para a terra que o Senhor jurou. E foi tão bonito isso, foi uma confirmação assim para nós do crescimento, né, do aprendizado do Abraão com relação à pessoa de Deus, porque lá no começo ele errou e ele vem consertando isso e mantendo parte, né, tipo assim, mantendo a aliança dele com o Senhor e os princípios. Buscou a mulher entre o povo dele, mas disse, não fique lá, porque a promessa é aqui. Então, ele foi firme, entende? Ele permaneceu, ele continuou ali sabendo que o Senhor falou e ele ia cumprir. Então, ele teve fé nas palavras do Senhor e depois também de ter experimentado tanta grandiosidade, né, já de uma idade tão avançada, ter filho mas com a Sara. Então, isso nos chamou muita atenção. A mudança de rota, o Abraão de antes e o Abraão de hoje, um relacionamento contínuo com o Senhor, né? E é isso que o Senhor quer da gente, né? Que a gente cresça nisso. Então, nós vamos para Gênesis 25, 29 e 34. Porque essas foram as palavras que o Senhor falou muito com a gente. Sobre fé, sobre obediência, o crescimento na fé, né? Onde ele começa ali errando, mas não continua sem ter a fé dele. Ele errou em se deitar com H e não esperar que a promessa se cumprisse, mas dali para cá, até onde nós estamos, no capítulo 25, que nós vamos agora, houve um crescimento de relacionamento com o Senhor. Ele experimentou muitas coisas da parte de Deus. E isso mostra o quanto isso foi uma evolução, né, nesse relacionamento, né? E o Senhor tem nos chamado para isso, né, amor? Falado com a gente isso, né? A nossa fé tem que amadurecer, a gente não pode permanecer o mesmo, né? A gente precisa continuar a caminhada nesse crescimento de aprendizado, de temor, de obediência, de fé. Gênesis 25, 29 a 34. Ah, não, marcamos o 32. 32 e 33. Tá. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura. E disse Jacó, jura-me hoje. Juro-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Essa parte aqui a gente viu quão desleixo Esaú teve, né, assim... Ai, tô cansado. Eu falei, ainda pensei, a gente não deve fazer negócio quando a gente tá cansado, né? E o que aconteceu foi dele... Ele tratou como nada. E a gente vê aqui como era tratado como tudo a palavra, né? Não tinha papel assinado, não tinha nada. Você disse e assim aconteceu. Você falou que você ia me dar e assim foi. Então isso foi uma coisa que ficou muito marcado para nós ali, é o poder da palavra, né? E a Bíblia também fala que seja sim, sim, não, ou não, e não, não, o que sai da sua boca. E a gente vê aqui no Velho Testamento isso muito forte. Qual mais, amor? Ah, tá, e nós vamos para o Gênesis 26. No Gênesis 26, a gente gostou do capítulo todo, né, Ju? Foi, assim, sim, muito forte. Teve que fazer alguns resumos aqui. Por exemplo, o capítulo 2. Ah, tá. Você marcou. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E do 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E vai para o 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão pelas ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. A gente, nessa parte, o Ju até ressaltou uma coisa muito interessante que a gente vai ver em outras passagens que aconteceram com outros povos, que é o fato dele ter prosperado,
mais do que os donos das terras, né? Porque aqui já está falando de Isaac, né? Isaac já tinha casado e ele estava vivendo a vida dele, mas o Senhor lembra a Isaac que o Senhor faria com ele, porque o Senhor fez uma promessa a Abraão. Então a gente vê que o Senhor, ele é um Deus de descendência, ele faz com que a descendência de Abraão, ele falou que se faria com a descendência de Abraão, e a todo tempo ele lembra isso. Quando ele foi falar com Isaac, ele abençoou Isaac, ele falou que porque Abraão obedeceu a minha voz, ou seja, porque o seu pai me obedeceu, você está recebendo, né? E ele cresceu sobremodo ali naquele lugar, mais do que todos os outros. E uma outra coisa nesse capítulo que a gente viu, e uma outra parte da história, que foi quando Abimeleque se encanta por Rebeca, né? E tem ela como queria tê-la, né? Como concubina ou como mulher? Concubina foi Sara, né? Foi levada como concubina. Mas nesses dois casos, tanto Abraão quanto Isaac, eles omitiram o fato de que elas eram esposas. E aí, quando tanto o que levou Sara e o que levou Rebeca, depois de tantos anos, a gente está falando de muito tempo distante, todos os dois homens temeram quando souberam que elas eram mulheres casadas. E esse temor chamou muito a atenção da gente, né? Como eles davam essa importância, eles ficaram com medo, eles ficaram estarrecidos. Por que você fez isso, de falar que ela era sua irmã, né? Por que não me disse que a tua irmã poderia ter trazido uma ruína sobre a minha casa? Então, assim, olha o temor com relação a uma aliança entre um homem e uma mulher, de alguém chegar e destruir isso. Isso chamou muito atenção. Acho que por causa dos dias de hoje, né, como está muito banalizado o relacionamento entre um homem e uma mulher, isso foi muito forte para nós, foi muito forte. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aqui é quando Abimeleque falou com ele, né, que era para ele se apartar deles, ou seja, sair dali porque ele tinha crescido sobremodo e que eles estavam assustados, eles tinham até medo de que, como Isaac estava crescendo muito, de que Isaac pudesse até guerrear contra eles e ser vitorioso. E aí Isaac vai para outro lugar, e ali o anjo do Senhor aparece mais uma vez e fala com Isaac que ele não temesse, que o Senhor era com ele e que multiplicaria. E a gente conversava agora há pouco até falando sobre isso, que muitas vezes a gente acredita que a bênção vai estar numa geografia, né? Igual agora o Brasil passando tantas coisas e as pessoas querem vir para cá, cada um, né, no seu contexto. A gente também veio um dia para cá, mas a gente conversando e falando sobre isso, de que a gente precisa estar onde Deus nos quer, né? Que o melhor lugar de estar é embaixo da obediência, aonde o Senhor nos quer. E ali, por uma força maior, ele tinha que sair da terra, mas o Senhor falou que seria com ele. Então, isso nos faz lembrar e trazer paz no nosso coração, que em tempos difíceis como a terra tem passado hoje, o Senhor é conosco. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, dias em que a terra tem clamado, né? Tantas coisas ruins, né, amor? Sim. Você quer comentar do 27 ou eu continuo? (27:13) que a gente viu. 13. Foi sobre Rebeca. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vá e traze-mos. Esse aí a gente tinha marcado, que a gente colocou a situação de preferência. O que levou uma mãe a tramar tantas coisas, ela que presenciou tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida do marido, né? E agora ela tomar uma atitude dessa, Rebeca incentivando o irmão a roubar agora a bênção, né? A Jacó roubar a bênção de Esaú. E ela fala que a maldição seja sobre ela. Ou não tinha, faltou temor da parte dela, eu não sei. A gente ficou assim, meu Deus, o que tinha no coração dessa mãe? Uma preferência muito grande por um filho? O que seria, né? De deixar o temor a Deus por uma bênção sobre o filho, que eu acredito que seria o filho preferido dela, né? Uhum.
que é filho de preferência que ela tinha. E aí, nós caminhamos até a história de José. São muitos capítulos, né? Nós lemos todos eles, mas é o que o Senhor ministrou no nosso coração. 37. E aqui no 37, quer ler, meu amor? Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será os seus sonhos. Além da maldade, né, dos irmãos, o que nos chamou a atenção é que eles queriam acabar com os sonhos de José, né? Essa foi uma parte que nos chamou muita atenção, porque José sonhava e ele falava as coisas que tinha no seu coração. Os sonhos que tinha, ele contava. No 39 aqui, 39:3. Ah, tá. E aqui José já tinha sido vendido pelos irmãos e já estava servindo na casa de Potifar. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E no 5, e aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Ou seja, quer comentar? Sim. O Senhor não só prosperava José, mas por amor a José, aqueles ao redor dele também eram prosperados. Por mais que não criam em Deus, a bênção que sobrevinha sobre José também vinha por todo aquele ao redor dele. Ou seja, ele era abençoado e abençoava sobre ele. A bênção vinha sobre todos. E assim aconteceu também com Labão, que foi o sogro de Jacó, né? Que foi abençoado, que você pontuou muito bem, que Jacó chegou para lá sendo empregado dele, né? Uhum. E enriqueceu. Consequentemente, Labão também enriqueceu muito por a bênção que era sobre Jacó. E nós lembramos também de quando Ló se livra, né, em Sodoma e Gomorra, porque Deus o livrou, porque ele era da parentela de Abraão. Não foi que a gente comentou a respeito? E teve um outro também caso que a gente falou. Ah, tá. E olha que interessante, porque na família de Ló, até os noivos dos filhos, as filhas não eram casadas ainda, mas os noivos também foram convidados, tiveram a oportunidade de sair da cidade, eles que não quiseram. Mas como o Senhor é tão bondoso que as bênçãos, né, acabava que propagava, as pessoas que estavam ao redor daqueles que têm a bênção do Senhor também eram abençoados. Não, né? só para Ló, como toda a casa de Ló, os filhos, os genros, os filhos a todos. A bênção alcançava. O Senhor era fiel a todos. Por amor a Ló, ou por amor para ele. Amém. Carcereiro. Ah, tá no 22. Carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava no mundo. Ah, tá. Aí, quando ele foi levado à prisão, né? Depois de tudo, ele foi levado à prisão. E o carcereiro não teve, no 23, que cuidar de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, isso aqui ele já estava na prisão, depois de ter saído da casa de Potifar, com tudo aquilo que aconteceu. A gente só está adiantando por causa do tempo. Aí tem um versículo que me chamou a atenção, que fala assim, no 14. Quando José discerne os sonhos entre o copeiro e o padeiro. Ele falou assim com o copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te que te uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. O que me chamou muita atenção aqui, e isso ressaltou um pouco mais de quem era José. Por quê? Ele não tinha amnésia, ele não era uma pessoa alienada que não sabia o que estava se passando com ele. Ele sabia, ele tinha consciência de tudo, de que ele foi levado injustamente para aquela prisão, de tudo que ele fazia, mas nem por isso ele deixou de ser excelente em tudo que ele fazia. A excelência era uma coisa que acompanhava José, a pureza de coração dele. Né, um dos comentaristas ainda dizia que provavelmente José foi um dos homens mais puros da história da Bíblia. E ele não se contaminava, e ele era focado, ele era excelente naquilo que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão prosperava, o Senhor era com ele, mas a gente viu um temor que ele tinha.
ele era um homem que tinha o temor do Senhor. E a prova disso, de que ele queria sair dali, não é que eu tô feliz na prisão, é que quando os dois homens pedem para discernir o sonho, e ele tem oportunidade, ele fala, lembra-te de mim. Então ele tinha um anseio na alma dele, como qualquer ser humano, de sair daquela prisão. Ele tinha as dores, ele tinha as angústias dele por estar ali, com certeza, porque ele era como nós. Mas uma coisa que sobressai tanto é essa dedicação dele em fazer tudo tão excelente. E o que eu vejo assim, eu fico pensando, eu falo, o Espírito Santo, ele teve, é a fé dele que levou ele a esse ponto de saber aonde ele estava indo, porque em nenhum momento, assim, a Bíblia não relata, né? Claro, ele era ser humano, devia ter os seus momentos ruins, mas ele era sempre muito íntegro no que fazia, e ele fazia com excelência, né? E ele fez tudo, e eu vejo que a excelência foi o que levou ele ao lugar que claro, a promessa do Senhor, mas a posição dele em se lembrar da promessa que o Senhor fez e ele ser fiel e ele ser um homem, né, íntegro até o dia em que o Senhor o tirou de lá. E aí a gente vai para 41, que é justamente aonde a gente está encerrando, que é onde as promessas começam a se cumprir. Essa aqui é 74? Essa parte aí a gente colocou do... Ah, tá, porque ele sugere, quando ele vai revelar o sonho de Faraó, o Faraó sugere... Porque assim como ele revelou os sonhos dos dois presos dentro da prisão, e ele pediu, lembra-te de mim quando sair e for ao Faraó, o Faraó também teve sonhos. E quando o Faraó procurou os sábios e ninguém conseguiu revelar os sonhos, né? Então esse ex-carcereiro saiu e lembrou de José, falou que tinha na prisão um rapaz que revelava os sonhos. Então ele foi chamado à presença de Faraó. E quando Faraó revelou, quando ele revelou a Faraó, uma das coisas que ele falou que Faraó colocasse governadores, no plural, para tomar conta do reino. E aí, chega pra cá, e aí o Faraó decidiu por colocar ele somente como governador sobre todas as coisas e que ele só não estaria, ele estaria abaixo do trono e sobre todas as coisas, não é isso? Abaixo de Faraó. Seria só o Faraó acima de José, em todo o Egito. Então ele disse, faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, que seriam 7 anos, que a revelação do sonho seriam 7 anos de fartura, de muita fartura no Egito, e depois outros 7 anos de muita miséria. Então, e como ele revelou esse sonho, o Faraó já colocou ele como governador. Abaixo dele seria José, para governar o Egito nesses 7 anos de fartura. E aí a gente vai ler agora a conclusão disso aí, que é no versículo 42, que é muito lindo, a gente vê a promessa de Deus se cumprindo. E tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Glória a Deus, o Senhor cumprindo a promessa, foi muito gostoso ler isso aqui, foi lindo demais, e a gente fica imaginando a cena, né, disso tudo acontecendo, e eu fico imaginando como não ficou José, para tão sonhada a hora, né, de sair dali, de uma prisão, e se tornar o governador, e ver as promessas de Deus se cumprir. E ali eu acho que ele deve ter se regozijado muito e ter glorificado o Senhor, visto que vale a pena ser fiel. Então foi o que o Senhor falou muito conosco nesses capítulos, sobre fé, obediência, a gente ter excelência no que faz, temor a Deus, e a gente ser perseverante nas coisas que o Senhor nos entrega, né?
e nas promessas que Ele tem para nós, passar por vales, passar por situações difíceis, mas a gente não olha as circunstâncias. E nos dias de hoje que a gente tem passado com tantas coisas, mais do que nunca, pelo menos a gente aqui em casa, a gente tem sentido essa necessidade da gente estar com os olhos fitos no Senhor, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Assim como Ele foi com José, cumpriu a promessa, Ele vai cumprir conosco. Amém? Amém. É isso, amor? É isso. Obrigado, gente. E logo, logo tem um outro casal aí, semana que vem, trazendo a palavra para vocês, tá? Deus abençoe e eu espero que vocês possam ser edificados. Tchau, tchau.